Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de três principais benefícios do uso da sagrada medicina da ayahuasca, né? Então, como sempre, eu vou direto ao ponto aqui. Quais são esses três principais benefícios? Tratar a depressão, estresse e ansiedade. Depressão, de alguma forma, é você viver no passado, remoendo memórias, o que aconteceu, não aceitando o que aconteceu, né? Ansiedade, em algum grau, é você viver no futuro. Você não está presente no aqui e agora e a sua mente te leva para um estado de angústia, no sentido de o que vai acontecer, ficar tão preocupado com as questões que podem acontecer que você deixa de viver sua vida. Você deixa de estar consciente. E como é que funciona? Como é que o futuro é criado? Com base em todas as decisões que a gente toma no aqui e agora. Então, esse estado de presença, mindfulness, né? Esses nomes que as pessoas buscam hoje em dia, é algo que já é praticado há mais de 2000 anos, né? E o estresse. O estresse também, de alguma forma, é você não conseguir lidar com... Às vezes a gente está sentindo raiva, angústia, medo, alegria, várias emoções ao mesmo tempo. E muitas vezes a gente não consegue lidar nem com uma emoção ao mesmo tempo, né? Então, é um pouco disso. E ela ajuda porque durante a própria ritualística existe esse estado de presença. E o estado de presença, a gente, quando praticado, utilizando em momentos de meditação passiva ou ativa, meditação ativa pode ser desde lavar uns pratos. E a meditação passiva, sim, a gente fica num estado de contemplação, fecha os olhos, foca na respiração. A meditação ativa pode ser o primeiro passo até que você esteja num grau para poder fazer a meditação passiva, né? Então, ficar nesse estado de presença que a própria ritualística já te leva é excelente, porque a gente começa a utilizar essas técnicas de respiração no nosso dia a dia, que nos ajuda, né, a ter uma vida um pouco mais leve. E a gente tendo mais entendimento de quem a gente é, do que a gente veio fazer aqui, a gente tem uma tendência natural de entender melhor o que acontece com a gente. E você não é vítima do que acontece com você. Tem uma frase que é assim: a dor existe, principalmente a gente pensando na dor física. O sofrimento pela dor, muitas vezes, ele é opcional. Pensa numa questão emocional. O sofrimento pelo que te aconteceu é uma escolha, é uma opção que toda hora você escolhe. Então, reflete sobre isso, tá? O outro ponto, tratar o estresse pós-traumático. Muitas vezes, se a gente pensar nos nossos traumas, todo mundo tem traumas para serem tratados, né, e curados. O processo da terapia, ele é importante nesse sentido também, né? E muitas vezes a medicina, ela traz para o consciente alguma memória, algum trauma que está lá no subconsciente. E essa memória, esse trauma, de alguma forma, faz com que a gente haja de tal maneira, né? Então, às vezes, a gente não tem muita confiança na gente mesmo, porque a gente não era estimulado. Essa questão de autonomia, às vezes, muita gente é muito dependente de uma outra pessoa, da opinião da outra pessoa, às vezes até da presença física da outra pessoa. Então, é algo a ser olhado também. E a outra questão ajuda no tratamento dos vícios. Isso eu posso falar com propriedade. Antes e durante o começo da minha jornada nas medicinas, eu costumava beber bastante. Não me considerava alcoólatra, né? Mas o meu pai tinha uma questão de alcoolismo e não é genético no sentido de se o seu filho necessariamente vai carregar essa questão, mas aumenta a probabilidade, né? E aí, passando o tempo no uso das medicinas, eu sinceramente, assim, eu escolho quando eu vou beber, né? E hoje em dia, praticamente eu não tenho mais essa vontade, né? Porque a medicina atua na parte física, né? Na parte emocional, como eu já expliquei aqui na questão de cura de traumas, a gente entender quem a gente é, o que a gente vai fazer aqui, e também na questão espiritual. E aí a gente começa a criar mais consciência sobre a gente, sobre as nossas escolhas. E daí a gente fica menos suscetível, né? Porque muitas vezes o vício, ele é uma fuga da realidade, né? E a gente não pode ficar fugindo, né?
Na psicologia tem muito essa questão do instinto de luta ou fuga, mas a nossa consciência permeia tudo. Então a gente não é nossa mente, a gente não é nossas emoções, a gente é uma consciência que permeia tudo isso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente equilibra a razão e a emoção, a gente tende a criar mais autonomia, mais maestria sobre as nossas decisões. E é sobre isso, né? Entendendo melhor, a gente tem uma tendência de ser mais feliz, no sentido assim de entender que ninguém completa ninguém, não vem ninguém, não está vindo ninguém do astral para te salvar. Jesus cumpriu a missão dele, continua ajudando a humanidade no plano espiritual, e é isso. E aí, entendendo um pouco melhor esses pontos que eu coloquei, você começa a criar discernimento. Claro que a mensagem que eu estou passando aqui é com base na compreensão de alguém que consagra a medicina há 8 anos, dirige trabalho há mais de 5 anos, então você não precisa concordar com o que eu estou falando, nem é esse o objetivo desse vídeo. O objetivo é que você sinta do seu lado a mensagem e tire suas próprias conclusões. Você que já consagra já pode entender um pouquinho do que eu estou falando. Você que ainda não consagra, quando você se abrir para isso, você vai entender como a medicina pode te ajudar, se você realmente quiser mudar e ressignificar sua vida. É sobre isso. Comenta aqui nesse vídeo o que você achou, pensa sobre o que eu te falei, e é isso. O objetivo da humanidade é crescer e evoluir, principalmente no amor. Que assim seja. Tamo junto e até o próximo vídeo.